Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Eu renasci neste momento. Eliminei todos os pensamentos e sentimentos negativos e pessimistas que estavam obstruindo o canal por onde se manifestam todas as coisas boas do mundo da imagem verdadeira. Rompi todas as amarras que me prendiam. Na minha mente, já não existe nada que impeça a germinação e o crescimento das boas sementes que Deus colocou no meu interior. Eu renasci agora. Sou filho de Deus. Deus semeou no meu interior a possibilidade infinita que vai se manifestando cada dia mais abundantemente. Olá, queridos amigos. Sejam bem-vindos a mais um programa no canal do YouTube da Seichonoye do Brasil. Hoje, quinta-feira, programa Educação da Vida. E nós agora no mês de setembro, se você está nos acompanhando semanalmente, já percebeu, né, nós estamos trabalhando todos pela vida, trazendo uma sequência, conversando sobre depressão, sobre suicídio. E hoje, especificamente, nosso tema também maravilhoso será autoconhecimento. Quem sou eu? E para a gente abordar esse tema assim tão rico, né, tão vasto e profundo, nós convidamos a preletora Maria Dalvaneide de Oliveira Araújo. Seja bem-vinda! Gratidão imensa, preletora Fernanda, gratidão imensa a todos que estão assistindo, né? Aqui pelo canal do YouTube. Eu estou muito feliz e muito grata de estar aqui hoje falando sobre esse tema tão importante, né? Que é fundamental e na contemporaneidade ele está mais relevante ainda, né? Então, gratidão por essa oportunidade. Nós é que agradecemos, né, a sua disponibilidade, né? Eu sei que o tempo é corrido e de conseguir conciliar este momento para estar aqui conosco, né? Nessa importante reflexão que nós aderimos aqui à campanha Todos pela Vida, para a gente fazer, a gente vem fazendo essa reflexão, caso, né, o amigo que está aqui hoje ainda não tenha visto os programas anteriores, eles ficam disponíveis aqui no canal do YouTube, assim como esse vai ficar no final, né, desse nosso bate-papo. Então, vou te passar a palavra para a gente começar a conversar sobre a importância, né, de refletir quem sou eu e aonde que entra a importância do autoconhecimento nisso tudo. Eu sou da área de educação, né? Sou pedagoga, né? E pesquisadora da área de educação. E é interessante que a gente, quando pensa aí na educação, a gente vai lá atrás dos primórdios e a gente encontra Sócrates com seu grande presságio, né? Que é, né? Conhece-te a ti mesmo. Ele trazia, já lá atrás, ele trazia a importância desse autoconhecimento. Ele, inclusive, dizia que não importa você incapaz, você ser capaz de dominar o mundo se não é capaz de dominar a si mesmo. E você só é capaz de ter algum domínio sobre aquilo que você conhece, né?
Verdade. Então, lá ele já trazia isso para a gente, de que se você não se conhece, essa palavra dominar parece, né, muito forte, mas o que ele queria dizer? Se você não se conhece, você não consegue ter equilíbrio. E aí a gente vê o mestre Masaharu Taniguchi lá, da década de 30, quando ele traz essa importância da gente se conhecer, né, do autoconhecimento. Quando ele diz que a importância da gente ouvir a voz do nosso interior. Né? Então, é uma coisa que já estava lá dos primórdios e que o mestre traz, mas só que o mestre vai mais além, né? A gente pode dizer, porque ele dá qual a forma prática de fazer isso. Né? Como é que é capaz de eu ouvir, de eu me conhecer, de ter esse autoconhecimento? Né? E nesse livro, aqui, Reconstruindo a Vida Humana, né, se você não tem, a gente pode adquirir aí num site, né? Da livrariassni.org.br, gente. Isso, vai lá e adquire. A gente vai estar dando algumas dicas aqui de alguns livros que são fundamentais para ajudar esse autoconhecimento, né? E nesse livro, o mestre diz assim: é possível a gente ouvir a voz de Deus que está dentro da gente, né? E para ouvir essa voz de Deus, ele diz: Deus fala conosco com pequenina e suave voz. Então, ele não grita com a gente, né? Ele fala com a voz pequenina e suave. E ele diz: essa voz suave e silenciosa não é captada por pessoas arrogantes. Aí você diz: mas, Dalvaneide, o que o mestre quer dizer? Se é uma pessoa, se eu estou com alguém, eu vou levar, puxar muito para a brasa para a minha sardinha, né? Para a área profissional, que é a educação. Né? Se eu imagino que eu estou com alguém, algum estudante que esteja passando por um processo depressivo, ele não é arrogante. Né? Então, ele não consegue ouvir a voz do interior. Não, olha, até a gente sempre liga a arrogância àquele que acha que tudo tem, que tudo sabe. Isso é arrogante, sim. Mas também aquele que acha que nada tem, que nada sabe, que não é ninguém e que não consegue abrir os seus ouvidos, né, e os olhos para além do que ele acredita, isso também é uma arrogância. Né? Então, é a gente entender que, levando para o pessoal, às vezes a pessoa diz assim: hoje eu estou um pouco para baixo, estou down, né? Um pouco depressiva. Então, eu acho que eu não sou capaz, eu acho que eu não tenho mais nada o que fazer nessa vida, nada é bonito para mim. Isso também é uma arrogância, porque a gente não está abrindo a nossa visão, a gente só está olhando o nosso umbigo, né? O nosso núcleo, né? A gente não está abrindo nossos olhos para além da gente, para as outras pessoas, e mais, até para dentro da gente, que é isso que ele diz. A gente precisa silenciar a nossa voz, né? Silenciar a voz para ouvir o coração. Só é possível ouvir o coração quando a gente silencia a nossa voz. Né? Então, um caminho para buscar esse autoconhecimento é um caminho único, né? Que todas as filosofias, todas as religiões, todas as filosofias educacionais traz isso para a gente, é o silêncio. Né? É o silêncio. Me lembrei de uma citação mesmo do mestre Masaharu Taniguchi, que eu li várias vezes e refleti sobre ela, que é isso que você está dizendo, né? Que é no silêncio que Deus se manifesta. Isso. Daí fiquei pensando no silêncio, né? Quer dizer, silenciar a nossa mente, né? Do fenômeno para conseguir captar isso, né? E é interessante, Dalvaneide, talvez a pessoa que esteja em casa também já tenha se sentido assim, não sei, né? Mas vou trazer aqui, ouvindo você falar, me ocorreu. Da gente, quando a gente não está bem, entre aspas, então, nesta arrogância, entre aspas, né? Já aconteceu comigo de chegar em casa e aquele silêncio, em vez da gente chegar e relaxar, que hoje acontece, né? Ai, que delícia, tá tudo quietinho, deixa eu aproveitar o momento. O contrário, né? De ficar profundamente incomodado com o silêncio até externo, né? Talvez para a gente não ouvir aquilo que está internamente, não sei.
Então, até isso também faz parte, né, do nosso aprendizado, será? Com certeza. Eu, esses dias, né, eu ouvi num diálogo como esse, né, na área profissional, porque só trazendo para quem não me conhece, eu sou do estado de Pernambuco, né, faço parte da Regional Pernambuco-Recife, e dentro da minha pesquisa do doutorado, a pesquisa é Educação Emocional na Perspectiva do Cuidar de Si, então a gente criou um programa, né? Eu digo a gente porque tem um grupo de pessoas da Universidade Federal de Pernambuco criou um programa que é o Programa Cuidar de Si. E numa dessas rodas de diálogo com esse tema, né, do cuidar de si, aí as pessoas, os professores sempre traziam assim, né? A gente precisa de mais tempo, a gente tem que diminuir a nossa carga horária para poder ouvir o aluno, sempre achando que o que a gente precisava era de tempo. E aí eu fiz uma provocação a partir de uma leitura que eu havia feito, eu disse assim, quantas vezes você silencia durante o dia? Né? E ninguém havia silenciado. Então, o que a gente precisa, na verdade, não é tempo, o que a gente precisa é de silêncio, sabe? Porque se nos der mais tempo, a gente vai arrumar mais coisa para fazer. Por que é que quando a gente chega em casa, aquele silêncio, eu estou naquela agitação, não estou bem, aquele silêncio incomoda, né? É porque quanto mais a gente tiver nessa roda viva, mais eu me afasto de mim. E o silêncio me traz para junto de mim, me faz com que eu me conheça. E como eu não me conheço o suficiente, eu estou fazendo isso analogia, tá? Como a gente não se conhece o suficiente, então a gente tem medo, porque a gente tem medo do desconhecido. Né? Por exemplo, a gente diz assim, eu tenho medo do escuro. Não é do escuro que a gente tem medo. A gente tem medo do que está no escuro, do que pode estar. A gente nem sabe se tem. Verdade. Né? Eu tenho medo de altura. Não é de altura que a gente tem medo. A gente tem medo de poder cair daquela altura. Então, também é essa questão do autoconhecimento. Eu nem percebo que tenho medo, mas, na verdade, é o medo que eu tenho do que é que eu vou encontrar quando eu for buscar esse autoconhecimento. Né? Talvez eu encontre algo que não está dentro do padrão da sociedade. A sociedade diz que a pessoa tem que ser dessa forma, para ter sucesso, para ser feliz tem que ser dessa forma. Então, o receio de não encontrar o que a sociedade diz é que muitas vezes faz com que a gente tenha medo desse silêncio. E como eu não tenho a consciência de que eu tenho medo, eu simplesmente evito. Esse silêncio dói, né? E quando, na verdade, quando vai buscar dentro da gente, né? Que a gente vai se conhecer, a partir das práticas que a gente conhece da Seitinoye, das técnicas que o mestre Masaharu Taniguchi traz para a gente encontra uma coisa maravilhosa, que é o Filho de Deus. A gente se reconhece como Filho de Deus. A gente encontra esse Deus interior. Né? Aí eu vou trazer mais uma dica, o livro dos jovens. Né? Esse livro ele é fantástico. E logo no prefácio, o mestre traz a importância da gente ouvir a voz do Deus interior. Que a gente se afastar, a gente não valorizar tanto as palmas que vêm de fora, porque as mesmas pessoas que hoje nos aplaudem podem ser aquelas que amanhã nos criticam, mas a voz do nosso interior, não, ela nunca nos deixa. Né? Então, a gente tirar esse olhar do que a sociedade quer e sim entrar para dentro da gente e ver o que é que Deus espera da gente. Né? O que é que Deus espera? Qual o acordo que eu fiz com Deus para manifestá-lo aqui nesse mundo? Né? É tão profundo, né, isso que você está falando, e diretamente relacionado, acho, né, como as pessoas têm se sentido, principalmente os jovens que a gente tem observado, né, essa talvez desconexão, né, com essa voz interior. Então, ou seja, essa falta do autoconhecimento nesse sentido, né, que traz talvez ou acentue, né, esse sentimento de solidão, essa desesperança,
meu Deus, eu não sei, né, o que fazer da vida, meu Deus, no sentido de um Deus tão fora, né, que acaba trazendo todo esse sentimento, né, que a gente chama de ruim, porque nos tolhe, né, mas Isso. trazendo todo esse comportamento que a gente tem observado, né. Eu agora há pouco lançou o livro de um colega, né, daqui da Universidade Rural, que inclusive ele é espírita e ele adora Seitunoye, que é a geração do quarto, que é exatamente a juventude, desde a infância hoje, né, se isolando no quarto. Muitas vezes se isola dentro desse quarto chamado notebook, desse quarto chamado celular, né, e se isola. E a importância que a gente tem de a gente utilizar esse próprio recurso para que ele possa voltar para dentro de si, né? Nossa. Já que esse recurso está na mão dele, a gente utilizar o próprio recurso, isso vai nós educadores, tá? Professores, utiliza o próprio recurso para que faça com que ele volte para dentro de si. Algumas atividades que possam ser reflexivas através do próprio celular, né? A gente já vê aí algumas tentativas de se criar alguns aplicativos que levem para isso. Mas o professor ele pode fazer utilizar aí alguns games que está gratuito aí, né? Eu já vou fazer propaganda de alguns, né? O Wordwall, né? O Kahoot, alguns que são gratuitos. Você coloca a sua atividade lá, seu conteúdo, mas inverte o olhar, coloca o conteúdo como tema transversal, mas aquilo que aparece seja a provocação para que o estudante busque esse autoconhecimento, né? Se você é professor de ciência, traz aí o conteúdo da natureza e antes, para você chegar até a natureza, faz a provocação dele, né, para ele, né? Qual a ligação que o ser humano tem com a natureza? Aí assim por diante, história, né? Busca aí a ancestralidade, começa falando dos antepassados, das ancestralidades, para ele se sentindo parte deste ambiente, né? Deste ambiente, do meio ambiente, das suas raízes, da sua família, porque, como você disse, assim, essa desconexão, né, que acontece. Eu vou seguindo, tá? Por favor, fique à vontade. Quando a gente vai trabalhar, a gente sabe que hoje na educação tem aí a BNCC que traz as competências, né? E dentro das competências gerais tem muita questão da educação emocional para se trabalhar, né? Socioemocional para se trabalhar em sala. Quando a gente vai aí a nível internacional, tem aí a educação 5.0, todo movimento de inovação pedagógica que vem trazendo isso. E aí os professores muitas vezes assim, eu não sou preparado, eu não sou psicólogo, né? Eu sou professor de ciências, eu sou pedagogo, eu não sei trabalhar sobre isso. Então, é bom a gente começar a perceber essa desvinculação, que a educação emocional ela não é terapia. Né? Eu, quando trabalho a educação emocional na escola, eu posso e devo identificar aqueles que precisam de terapia. E aí, sim, toda escola, o ideal, e a gente está lutando por isso, é que elas tenham psicólogos na escola. Né? Já existe lei que facilita isso. A gente já tem aqui no nosso estado alguns municípios que já conseguiram essa façanha de toda a escola ter um psicólogo. Mas esse psicólogo ele não tem que dar conta das emoções de todos os estudantes. É a partir das ações que o professor faz dentro de sala que ele pode identificar e estimular esse aluno a ter esse contato primeiro com esse psicólogo da escola e depois ser encaminhado para um tratamento, que aí pode ser pelo NAS, né? Dependendo do estado que você esteja, você tem alguma... Existem alguns locais públicos que recebem essa criança, esse adolescente da escola. Então, a gente desmistificar um pouco isso, sabe? E essas ações que esse professor pode e deve fazer dentro de sala é ação do autoconhecimento. Toda disciplina é possível ter isso, né? Essa busca do autoconhecimento. E a busca do autoconhecimento é que faz, quando eu me conheço, eu conheço minhas emoções, é que faz com que eu tenha essa educação emocional. Né? A gente
até para poder fazer uma analogia e entender melhor, acho que eu já trouxe isso aqui em outros momentos, que a educação emocional é um pouco da gente se alfabetizar emocionalmente. Para se alfabetizar, a gente precisa conhecer as consoantes, que conhece as vogais, e que sabe que quando junta se vira sílabas, e que quando junta vira palavras, e quando junta se vira textos, né? A mesma coisa são as nossas emoções. Quando eu vou me alfabetizar emocionalmente, eu reconheço quando é que eu estou triste, e se eu estiver triste, estiver eufórico, né? O que é que essas duas junções podem acontecer? Então, eu não vou controlar essa emoção, eu vou equilibrar essa emoção. E um caminho para equilibrar as emoções é a respiração, é a meditação. E, minha gente, quem conhece Seichonoye tem tudo na mão. Né? Mandar que respire, que faça palavras de afirmação. Meu esposo também é da área da educação básica. João Ricardo também é preletor da Seichonoye. E ele coloca os estudantes dele todos os dias para meditar. Ele não diz, vamos parar e meditar, não. Ele só pede que fique. Vamos sentar aí com a coluna reta para a gente ficar, né? Vamos respirar, fecha os olhos e vai fazendo as palavras de afirmação. E dali ele vai ir colocando, ao ponto até que ele já começa a ensinar para alguns a meditação Shinzokan. E já traz livros para ser sorteado em sala. Então, você vai, aos poucos, plantando e implantando isso, sabe? Nossa, é tão profundo, e às vezes a pessoa que está aqui conosco, e a gente mesmo, né, fica pensando, olha, deveria ter, ou o que eu poderia fazer, né, e achando que às vezes é uma atitude muito distante da gente, quando na verdade a gente talvez, os exemplos que você está nos trazendo, né, é possível, quer dizer, eu tenho que olhar, né, e pensar como que eu implanto isso no cotidiano. Então, o que você falou agora é maravilhoso. Olha, não vou falar, vou dar uma aula de meditação dentro daquele momento, dentro do dia, gente, vamos parar, vamos respirar, senta, coluna reta, e aí vai implantando, né, ensinando, né, as crianças desde sempre. Talvez a gente não tenha, hoje a gente adulto foi atrás porque não aprendeu antes, né? Se tivéssemos aprendido antes, não sei como seria, mas com certeza seria melhor, né? Mas estaríamos mais familiarizados. Eu digo aqui familiarizados, a gente tem discutido bastante, até com um grupo de estudos, na Superintendência dos Educadores, junto com a Superintendência dos Preletores, pensando essas questões da vida cotidiana e observando o quanto ainda é difícil para a gente lidar com as emoções. Então, às vezes, a gente interpreta que não pode ficar triste. Né? E aí você quer ficar bem, ficar bem, ficar bem. Então, se eu, adulto, né, não aprendi a reconhecer a tristeza, a lidar com a tristeza, quando eu observo isso nos jovens, no meu aluno, no meu filho, né, enfim, naqueles que eu convivo, eu também não sei lidar, concorda? Concordo plenamente. E uma outra questão, né? Eu não sei, a gente já existe até uma linha, né, de pesquisa sobre isso que se chama a positividade tóxica, né? Achar que você tem que ser positivo o tempo inteiro. Aí a pessoa vai, sei lá, tem um diagnóstico lá fatal, aí chega, ai que bom, graças a Deus, não é isso. Eu posso e devo sentir a tristeza, né? É só o que é que eu faço com essa tristeza. Se eu não sei lidar com essa tristeza, eu também não sei lidar com a tristeza do outro, né? E, assim, quando a gente não sabe lidar com a tristeza, é mais fácil da gente entrar numa depressão muito grande, né? Porque eu não sei lidar com aquilo, então, quando aquilo chega para mim, de uma maneira inesperada, arrebatadora, e foi assim que a gente viu na pandemia, com muitas pessoas, né? Que achava que tinha sua vida controlada em absolutamente tudo, e quando perde esse controle, com esse inesperado, que foi a pandemia, veio uma tristeza, não sabe lidar com aquilo e entra não consegue sair dela. Então, quanto mais, né, tenta represar aquilo,
Explode, né? Você é da área, né? Agora eu vou fazer igual os professores dizem para mim. Eu não sou da área de psicologia, você. Não, a gente está fazendo aqui um bate-papo, mas... Mas é isso, né? E quando a gente sabe, reconhece que está triste, sabe lidar com isso, né? Procura o equilíbrio, não é colocar debaixo do tapete, mas é reconhecer. Eu estou triste. Eu estou triste por quê? Eu estou triste porque algo saiu da minha expectativa. Então, se saiu da minha expectativa, é porque eu estava querendo ter um controle sobre algo que eu não tenho. Né? No nosso caso, na pandemia, sobre a sociedade, sobre o vírus, eu não tenho. Então, calma, recolhe, espera, respira. E a respiração é o melhor caminho para encontrar. Eu vi um depoimento, né? No mês de julho, né? Eu tive uma formação, fui dar uma formação no interior aqui do nosso estado, né? Na cidade de Alagoinha, quase 400 quilômetros, 300 e poucos quilômetros daqui de onde eu estou, que eu estou em Olinda, e lá é assim, uma cidade pequena, e tem um colégio do estado, né, de tempo integral, e tem uma professora que ela é cega, ela é professora de Braille. Minha gente, ela deu uma aula do como foi para ela o processo, ela foi perdendo a visão, né? Como foi para ela esse processo. Quanto tantas pessoas que vivenciaram a mesma coisa que ela lá no grupo de cegos, entrou em depressão e ficou... Como ela buscou aquilo? Né? Então, assim, é esse equilíbrio. E ela dizendo assim, ainda hoje, cada vez que eu sinto medo, eu só me lembro de vocês falando, respira, respira fundo. A respiração acalma, porque é oxigênio no nosso cérebro. Começa a pedir, quer pedir socorro, que ela uma vez levou uma queda em casa sozinha, quer pedir socorro, peça socorro a Deus. Aí ela disse que respirava e ficava, Deus, me socorre. Deus, vai me socorrendo aí, viu, Deus? Veja aí o que é que eu preciso. Para ir se acalmando. Então, assim, isso também é na nossa vida, no nosso dia a dia, sabe? Está acontecendo alguma coisa que me deixou triste? Respira, né? Respira, chama Deus do teu interior, como diz o mestre aqui no livro dos Jogos. Chama Deus do teu interior. E ele vai mostrando, ó, calma, isso está triste agora, mas a gente só sabe o que é alegria porque a gente reconhece, porque a gente tem a tristeza. Senão, a alegria seria uma coisa tão natural na nossa vida que a gente não reconheceria que era alegria. Então, a tristeza ela é uma coisa boa. Tem um filme, né, o Divertidamente, que ele mostra que não existe uma emoção ruim. Né? E o que precisa é o que é que eu faço com essa emoção. Só existe sombra porque tem luz. Sem a luz não existe a sombra. Então, se eu estou vendo sombra na minha vida, é porque existe alguma luz. É eu tentar identificar onde está essa luz. Mas se eu estiver afobada, no meio do fuzuê, né, num furacão, eu não vou conseguir enxergar a luz. Só através da calma. E a calma é através da respiração, da meditação. Aí é possível a gente encontrar. Né? Mas não existe emoção ruim. Né? Toda emoção ela vem para nos ensinar. Eu não preciso também procurar uma tristeza para encontrar alegria, não. Mas se ela chegou, acolho, né? Peço a Deus, ó, me ajuda aqui, não estou sabendo lidar com isso não, né? Para poder seguir em frente. E como educadora, como é que eu faço? Ensino. Dentro da minha... Eu não preciso ter... vamos ter um dia na semana uma aula sobre educação emocional. Não precisa. E nem sei se isso faz um efeito tão grande quanto... Eu digo não sei porque não vi nenhuma pesquisa que mostrasse isso, que faça um efeito tão grande quanto todos os professores, dentro das suas atividades normais, trazer isso para os estudantes. Agora, o que é preciso? Você disse uma coisa fundamental, Fernanda. Eu ensino aquilo que eu sei. Eu ensino a ler e a escrever porque eu sei ler e escrever. Né? Então, eu preciso praticar, exercitar, buscar o autoconhecimento para poder levar isso para os meus estudantes. Eu não tenho como ensinar aquilo que eu não sei. Né? Se eu não sei mexer num computador, num notebook, eu não sei, eu não posso ensinar isso a alguém. Então, a ideia, a gente fala muito de como trabalhar isso com os estudantes,
Mas primeiro a gente precisa trabalhar na gente, viver e aprender, né? O que é que você diz Que sobre isso? lindo, né? É tão profundo, né? E ao mesmo tempo seria viver o natural, né? Se as emoções estão aqui, a gente aprender a lidar com elas, levou. Muitas pessoas falaram, né? Eu fiquei com medo, e agora? O medo também é uma emoção. Agora, não permaneça com medo, porque ele te paralisa, né? Represar a tristeza gera isso que você falou, né? Vai gerando a depressão. Então, a gente reconhecer que ficou triste é importante também, né? É isso que você está trazendo. E como, se eu não reconheço em mim, eu tenho essa dificuldade, obviamente, de reconhecer no outro. Então, eu estava aqui lembrando de uma situação na educação infantil, né? Com os pequenos, que um deles estava muito triste, evidentemente, porque tinha falecido uma pessoa da família, uma das crianças. E a professora começou a colocar tantas atividades assim para se mexer, e vamos cantar, e alegria e tal, que em vez da criança ficar alegre, que eu entendi a intenção dela, né? Ela falou, bom, vamos deixar ele Alegrar. feliz, né? Vamos tirar ele dessa tristeza. Que foi acontecendo o processo inverso, né? O menino foi assim, né? Se recolhendo, não queria participar de nada, porque faltou aquele momento de primeiro acolher, né? Acolher o que a pessoa está sentindo, né? E aí a gente foi conversando, né, com o menino, e aí foi tão bonitinho, porque uma das crianças, eu acho que eles tinham 4 anos, se eu não me engano, falou assim, ai, Pro, acho que ele só quer um abraço. A criança. Olha que lindo. E foi lá e abraçou. Né? Aí todos foram e abraçaram. E aí a professora despertou, né? E foi também. Aí ela foi conversando. Você quer conversar? Né? Como que você está se sentindo? E aí que ele foi melhorando. Extravasou aquela tristeza e começou a participar. Então, depois, ainda bem que teve essa oportunidade de reverter a situação ali na sala, né? Pela própria postura das crianças. E depois, conversando com a professora, aí já a gente separado, né? As crianças já tinham ido embora, ela mesma percebeu e falou assim, ai, Fê, eu percebi que a tristeza dele estava me incomodando muito. Eu percebi que eu não sabia o que fazer, que eu não conseguia falar com ele sobre a morte. Porque isso dói muito para mim, ela falou. Falei, então que bom que você percebeu que isso dói, porque dói, né? A gente dói e tudo bem a gente ficar sensibilizado com a dor do outro, porque é isso que torna a gente humano, que torna a gente empático, né? Tá tudo certo a gente se emocionar com o outro. Então, o que faltou naquele primeiro momento foi ela mesma, né? Lidar com isso e falar, nossa, que situação fenomenicamente falando, a gente vive aqui, né, no mundo dos 5 sentidos. Então, tem situações realmente que é mais difícil para a gente lidar e a gente se entristece mesmo. E então, eu achei assim, isso já faz muito tempo, mas foi tão significativo, percebeu como é natural nas próprias crianças, né? Quando fala, ai, Pro, acho que ele só quer um abraço, então vamos parar de pular, né? Vamos lá abraçar ele. E o adulto, talvez, né? Se a gente não faz todo esse caminho que você está trazendo aqui para a gente refletir, a gente pula isso, né? E se esquece disso tudo, né? E você diz assim, né? Viver natural. A respiração é uma coisa natural. Verdade. Né? Então, assim, a gente precisa ter esse viver natural, inclusive aprender a respirar. A meditação é uma coisa natural, porque no momento em que eu acordo, em que eu começo a pensar, né?
como é meditação, no momento em que eu faço essa concentração. Então, é apenas fazer essa. Eu vou meditar agora, mas eu vou meditar tendo uma técnica, que é a meditação Shizokan. Eu vou respirar agora, mas vou respirar de maneira consciente, né? É esse viver natural. E a importância de acolher o sentimento que você traz, isso é fundamental, sabe? Eu fico imaginando essa criança, né? A gente fica imaginando, né? Tá ali todo mundo brincando, pulando, e ela a olhar, né? E dizer assim, eu não faço parte daquilo, eu não estou alegre para pular. E por que estão me mandando pular? Então eu vou me encolhendo e vou me sentindo diferente daquilo. Se eu sou diferente daquilo, eu vou cada vez mais entrando na ostra, né? E vou cada vez mais me encolhendo e vou vendo, pô, se eu sou tão diferente disso aí, eu não mereço nem viver, né? É aí que vem a depressão. Não mereço nem viver. Aí que vem esse estado de tristeza profunda. Eu sou diferente de tudo isso que está aí aparecendo, né? Então, precisa ter esse acolhimento e dizer, vem cá, o que você está, né, em outras palavras, de outra forma, o que você está sentindo, todo mundo aqui sente. É interessante que uma das oficinas, né, que eu fiz do Cuidar de Si, todo mundo sabe que eu sou Seichonoye, porque a primeira coisa que aparece lá, quando eu vou me apresentar, né, eu apresento lá, eu sou mãe de 5 filhos, sou professora, sou formadora e sou da Seichonoye, né? E tem lá. Então, todo mundo sabe. Quem conhece Seichonoye, às vezes faz assim, eu já ouvi muito isso, né? De dizer assim, mas também você é da Seichonoye, né? Que só vê o lado positivo das coisas, né? Então, assim, para você é muito fácil. Mas quem disse que eu nunca fiquei triste? Né? Quem disse? Você acha que na hora que meu pai faleceu eu fiquei dando gargalhada? Eu fiquei triste, eu chorei. Eu sei que a vida é eterna, mas essa tristeza, ela é a falta, né? Eu preciso acolher isso em mim. E se eu não acolho, eu coloco debaixo do tapete, né? Aquela sujeira. É a mesma coisa que você pegar um pedaço de queijo e que se escondeu dentro da sua cozinha, vamos lá, imagina lá, caiu um pedaço de queijo, um pedaço. Caiu lá, você escondeu, ou querendo ou não querendo, está lá. Quando os dias passarem, aquilo vai ter um mau cheiro tremendo. E vai ficar um odor enorme. Não tem aerosol que resolva aquilo. A gente precisa ter a coragem de limpar, tirar aquela sujeira e desinfetar aquilo. Então, assim, é a gente reconhecer que o queijo caiu. E antes que ele apodreça, eu já retirar do local. É eu reconhecer que a tristeza está ali. E antes que ela vire uma coisa maior, eu acolhê-la e saber o que é que eu faço com ela, né? Então, isso é fundamental. A criança perde alguém da família. Eu vou botar ela para pular, eu estou cheia de boa vontade, mas não é esse o caminho. E também não seria para mim, né? Mas como eu não sei lidar com aquilo em mim, que é isso, né? Não sei lidar com aquilo, a perda. E aí, eu vou... Uma outra questão que a gente vê hoje, né? Nessa sociedade, a juventude, ela não tem sido preparada para as perdas, ela só tem sido preparada para ter o sucesso voltada para o capitalismo, né? O sucesso com esse olhar do capitalismo. A gente tem criticado muito alguns métodos, algumas linhas, alguns sistemas educacionais que prepara para a pessoa ser líder, que prepara para a pessoa ter o sucesso nesse mundo capitalista. Só que muitas pessoas se sentem felizes num papel de liderado e não no papel de líder. E isso é natural. Se todo mundo fosse líder, quem ia ser liderado? Se todo mundo fosse médico, se todo mundo fosse advogado, faltaria, né, professor, faltaria alguém de limpeza, faltaria. Então, assim, ao respeito à individualidade de cada um. Nós, como professores, respeitar a individualidade do meu estudante, respeitar a competência que aquele estudante traz para mim. Ele pode não ser competente no lógico-matemático ou na linguagem, mas ele é competente na música, mas ele é competente no esporte, ele é competente na brincadeira, né, de fazer as pessoas sorrir. Eu respeitar isso, essa individualidade, e a partir daí eu trazer para ele aquilo que é necessário para que ele possa viver numa sociedade capitalista, que é a que a gente vive.
mas sem esse foco de... Porque é interessante, somos todos únicos. Não existe uma Dalvaneide igual, não existe uma Fernanda. Tá aí, as nossas digitais são diferentes. A árvore, cada folha tem a sua, é diferente uma da outra, né? Mas na hora que a gente vai dizer fulano tem sucesso ou ciclano tem sucesso, a gente coloca todo mundo no mesmo local. Padroniza, né? Padroniza as pessoas. Então, como pode uma pessoa que é individual, que é única, estar dentro de um padrão? Isso pode. Então, isso causa muita angústia. O padrão do sucesso do jovem é passar a ter uma nota boa no Enem. Ele não teve, causa angústia. Não sei não sei se vocês tomaram conhecimento, mas aqui nós tivemos há pouco não, acho que faz uns 4, 5 meses atrás, um jovem na Bahia, né, que é aqui no Nordeste, que suicidou durante a apresentação do TCC. Porque ele sentiu sufocar. Exatamente. Então, dentro da escola, a gente precisa mostrar a esse menino, ó, você pode não ser bom nisso, mas você é bom naquilo. Por quê? Quando é que eu trago isso? Quando ele busca, faça com que ele desenvolva, busque esse autoconhecimento e veja, nós somos filhos de Deus. Nós temos um propósito nesse mundo, nós temos uma capacidade. E é essa que a gente precisa expressar. O homem realizado é Deus revelado. Né? Então, quando eu me realizo naquele propósito que eu vim, naquilo que eu gosto de fazer, eu estou revelando Deus. Estou trazendo Deus para esse mundo. Né? Nossa, que lindo. Olha, o homem realizado é Deus. É Deus revelado. Essa frase não é minha, tá? Eu juro a você que eu não lembro agora, mas não é minha. Mas é aquelas que a gente ouve uma vez e cala, né? Para a gente pensar. Que profundo. Você está fazendo essa reflexão, falando da escola, né, desse preparo, e eu recordei que estava relendo o livro Vivências em Educação, da preletora Kátia Metransaita, e a hora que você falou, nossa, lembrei aqui de um relato dela, gente, que é muito comum a gente, ou o educador, ou os pais, né, terem um comportamento parecido. Então, vou trazer ele aqui rapidinho, assim, vou resumir. Então, ela é um relato pessoal da própria preletora Kátia Metransaita, que ela conta que na época, né, que o filho era adolescente, um dos filhos. Então, ela diz que ela, como mãe, ela esperava o sucesso e a perfeição dos filhos, já que ela entendia, ela pensava, né, o homem filho de Deus perfeito, e ela não percebeu que ela relacionava isso, né, no subconsciente dela com o sucesso nas notas escolares. Então, que é isso que você está trazendo também, né? Então, ela diz que ela confundia isso e tinha uma expectativa muito grande em relação ao desempenho escolar do filho. E um dos filhos, percebendo isso, né, ele... Percebendo, não, né? Acho que a própria vibração faz isso, né? Ele começou a... E, assim, ela não fala que é mal, mas ele era mediano. E ela ficava muito preocupada com isso. Então, um dia ela foi na reunião e falou dos pais e pediu para falar com a professora. Né? Aí já fiquei imaginando, ela vai querer entender se é a professora, se é o conteúdo, se é o ensino, se é o filho, porque a gente faz isso, né, gente? Se não estiver atento, a gente faz. E aí ela disse que a professora disse para ela assim: mãe, o mundo não precisa de excelentes matemáticos, físicos, químicos, etc. O mundo precisa de pessoas solidárias, amigas e compreensivas. E seu filho é tudo isso. Olha para ele. Aí ela falou, gente, eu precisei ouvir de uma professora que não conhecia o ensinamento da Seitonoye para compreender a verdade do ensinamento homem filho de Deus. Exatamente. Da sua individualidade, né? Exatamente. Cada um de nós temos um caminho para manifestar aqui, né, nesse mundo, algo que a gente goste, né, que é o que a gente chama esse propósito de vida, né? E não, como é que pode ser esse propósito de vida? Ser para todo mundo, ser bom na lógica matemática e na linguagem,
Se eu sou um ser diferente do outro, então não pode. Esse mundo, olha, não existe um verde, uma cor verde igual a outra. Você olha, você vê a natureza, são vários tons de verde. A Verdade. cor é verde, mas são vários tons. Então, por que os seres humanos têm que ser todos iguais e todos tirar nota 10 em matemática e em português? Né? Então, é a gente entender essa individualidade, né, de cada um. Começando pela nossa. Né? A gente se cobra Verdade. muito. A gente se cobra muito. Principalmente quem é da área de educação, né? Se cobra muito. Porque é cobrado, também se cobra. Às vezes eu chego na escola que assim, a gente vai trabalhar, a gente trabalha aqui na metodologia de projetos. E quando a gente vê, na verdade, é uma verdadeira competição das salas de quem faz o melhor projeto. Só que o projeto não é feito pelos estudantes, é pelos professores, né? Eles levam para casa o material todo para fazer, porque existe uma competição de qual é a melhor sala, né? É o primeiro ano A, B, C, né? Então, isso é que a gente precisa eliminar dentro da gente, né? Para poder eliminar isso externo. A gente tem que ser mais cooperativo e não competitivo. Né? Eu não quero dizer com isso que a gente vai se acomodar. O mestre diz isso, né? Inclusive, quando ele levava a bronca do pai, porque ele teve a nota baixa, como é que levava? Olha, eu sei que você pode fazer melhor do que isso, porque você é filho de Deus. Né? Eu sei que você tem esse potencial, né? Você tem potencialidade infinita, né? Você tem infinitas possibilidades, mas não quer dizer que você não ter alcançado, você deixou de ser filho de Deus. Quer dizer, se ter alcançado, você deixou de ser maravilhoso, você deixou de ser competente. Aí talvez eu não tirei nota boa em matemática, mas olha a minha nota de artes. Né? O dom artístico fale mais alto. O que não pode é a gente querer colocar todo mundo dentro do mesmo, sabe, da mesma caixinha. Né? Isso aqui não pode. Causa angústia no estudante, causa angústia no professor, causa angústia nos filhos e nos pais. E a gente tem uma sociedade angustiada, porque todo mundo quer chegar lá. Né? Eu vi no Instagram, né, passou lá pela timeline, né, um jovem nos Estados Unidos dizendo que tinha deixado, inclusive, de seguir os pais no Instagram e que cortou o contato com os pais porque os pais não agregavam para ele engajamento dentro das redes sociais e ele era uma pessoa famosa porque ele tinha milhões de seguidores. Então, veja os valores, né? Como foi distorcido na vida dessa pessoa. Né? E o entrevistador ficava provocando ele, mas é sério isso? Né? E ele dizendo que era sério. Aí o entrevistador disse, desculpa, então eu sou muito desinformado, porque eu nem sabia que você existia. Vim conhecer você aqui. Né? Então, assim, e você conhece seus pais e deixou de seguir eles, desculpa, eu nem sabia, não lhe sigo, então não faço parte desse. É a gente entender essa questão, sabe? Os valores que a sociedade coloca Sim. e os valores que Deus interior coloca na gente. Mais uma vez, livro dos jovens, que traz essa questão da meditação. Ouça a voz do seu interior. Né? Tem um hino que diz isso, né? Eu ouço a voz que clama no meu interior. Né? Então, ouvir essa voz, isso só é possível com o silêncio, com a meditação. Né? Ai, que lindo. Tem outro Dalvaneide, olha, dá para a gente esticar esse conversa por horas e horas e horas. E evidente que o assunto não vai se esgotar, mas estamos chegando, já caminhando aqui para o fim do nosso tempo aqui dentro do YouTube, né? Então, antes da gente encerrar, eu queria saber se você tem alguma prática, alguma atividade, alguma dica, o que você pode falar para o pessoal que está aqui conosco em relação ao autoconhecimento? Né? Olha, esse livro, Imaginação Criadora, de Royal Eugene Davis, aí vai lá na livraria, né, na livraria virtual, livrariasni.org.br. Pronto, esse livro ele é realmente uma prática, um exercício de autoconhecimento, sabe? Ele vai dizendo, né, adquira um caderno e vá colocando, né, todo o seu processo de autoconhecimento nesse caderno. E aqui no capítulo 2, ele traz várias
perguntas reflexivas, né, e provocativas, né, que ao responder a gente está buscando, porque às vezes, como é que eu vou buscar o autoconhecimento? Eu não sei como é que se faz isso, né? Meditar é um caminho, é o caminho que eu acho que é a base de tudo, mas ele dá aqui algumas dicas, que é o que a gente chama da escrita de si, né? Escrever sobre você. E ele, como é que eu vou escrever sobre mim? Ele vai dando algumas perguntas aqui para você ir pensando e refletindo. Essas perguntas, inclusive, elas podem alterar durante o tempo. Eu hoje tenho uma resposta e daqui a 2, 3 meses eu tenho outra. Então, eu estou sempre recorrendo a esse livro e deixo ele de dica em todos os lugares que eu passo. Voltando a essa formação que eu fiz lá no interior, que eu falei para vocês do mês de julho, tem um momento que a gente pede para os professores trazerem assim, como seria a sala de aula, o que eu levo para a sala de aula para que o aluno possa buscar o autoconhecimento. E tão interessante que eles, às vezes, eles têm ideia assim, mirabolante, né? Vou levar o aluno para ir conhecer o mar, só que o mar para eles a distância é de 400 quilômetros, né? Então não é uma coisa tão simples que seria para mim, né? Talvez para quem mora em São Paulo também não é uma coisa tão simples, tem que ter locomoção, tudo bem. Mas tem uns que trazem algumas ações que são tão simples. Tem uma que eu achei fantástico, que ela mostrou assim, ela disse, olha, é uma roda de conversa, é um diálogo. É jogar uma pergunta para que eles possam responder refletindo sobre si. Aí, gente, isso é fundamental. Qual é a pergunta que eu coloco? Porque se eu coloco lá essa roda de diálogo e digo assim, como é que vocês estão se sentindo? Gente, vai sair, né? Tem pessoas que vai entrar na tristeza e vai até para suas profundezas. Tem outra que vai ficar calada que não vai querer falar. Então, a gente tem que saber como fazer essa pergunta, sabe? E aqui ele tem algumas perguntas que são assim fundamentais. E o interessante é você trazer uma pergunta que leve o aluno a sair da condição da tristeza para uma condição de esperança. Tem uma pergunta, por exemplo, que ele faz aqui, que qual é a pessoa que, eu vou dizer com minhas palavras, tá? Qual a pessoa que mais foi importante, que contribuiu para que você estivesse até aqui, né? Então, você pensar sobre isso, você vai estar levando o seu estudante a pensar em pessoas que ajudaram, às vezes é o pai, a mãe, o tio, seja lá o quê, já despertou nele um sentimento de gratidão, né? Já tirou ele daquela condição para uma outra e vai ajudando ele a buscar esse autoconhecimento. Eu não sou só nesse mundo. Tem pessoas que me ajudaram a chegar até aqui. Então, já vai abrindo essa possibilidade, né? Ele pergunta, né? O que é que mais eu não gosto? O que é que mais eu odeio nessa vida? E por que eu odeio? Então, você conhecer. Aí, pode ter ódio? Deve, claro. Isso não é uma coisa negativa. Agora, o que é que eu odeio é que vai saber, né? Eu odeio a injustiça, eu odeio, que é o que ele diz aqui, né? Eu odeio, uma coisa que está sendo ruim para mim e para o outro, né? Então, é pensar por aí. Aí, o porquê. Aí, se ele coloca assim, eu odeio chocolate. Por que você odeia chocolate, né? Aí ele vai dizer, é um negócio tão besta, né? Para ter um sentimento tão forte. Então, levar algumas reflexões, né? Fica a dica, esse livro, adquira. Não só para você, como eu diria, principalmente para você, como também para você colocar, né, algumas técnicas que tem nele dentro de sala de aula. Isso ajuda o autoconhecimento, né? A gente tem aqui um tempo curto para falar sobre um assunto tão profundo. Então, é importante que você leve isso para a prática no seu cotidiano, no dia a dia. Né? Que não fique apenas aqui assistindo esse bate-papo, né? Esse diálogo entre a gente. Né? Nossa, fantástico. Não dá para esgotar mesmo, né, o tema em 1 hora. Não daria para esgotar, acho que em 1 semana, mas dá para a gente cutucar e começar a pensar, né, gente? Cada um se conhecendo um pouco mais, vai saber também sentir, né? O que precisa, o que buscar, né? E você mencionou bastante a questão da meditação aqui na Seitonoye, sobretudo a prática da meditação Shinsokan,
Então, vou deixar aqui uma dica, caso o pessoal ainda não esteja praticando a meditação ou não conheça, aqui no próprio canal do YouTube tem vários vídeos, né? Ensinando a meditação, acompanhando no começo, né? Vai sendo conduzido pelo preletor João Ricardo, e a gente vai acompanhando, e tem várias palestras sobre esse tema. Então, quer saber um pouco mais sobre a meditação Shinsokan? Tem aqui também no YouTube para você saber um pouquinho mais, e também para como praticar, como acompanhar, né? Vamos deixar aqui a dica, às vezes a gente já está tão familiarizado, talvez tenha algum colega que ainda não esteja, né? E, Dalvaneide, não tenho palavras para agradecer a sua presença aqui nesse programa hoje, né? Eu sei, gente, vocês não imaginam como foi um quebra-cabeça, como ela se esforçou para achar um horário, né? Para a gente estar, para abrir esse espaço na agenda para estar aqui conosco hoje. Então, agradeço em nome da Superintendência dos Educadores, da Seichonoye, muito obrigado mesmo pela sua participação tão rica aqui conosco nesse dia. Eu que agradeço profundamente essa oportunidade, né? Eu sou apaixonada pela Seichonoye, porque foi as práticas da Seichonoye que me fez ter vida e dar a vida, né? Ter uma família constituída de 5 filhos. Então, não só ter vida, porque eu cheguei aqui podendo problemas de saúde, e dar a vida, né? Dar a vida a essa família toda. E a Seichonoye, ela é a vida, né? Se a gente coloca ela na nossa prática como vida, né? A nossa vida é Seichonoye, a prática da Seichonoye é a nossa vida. A gente vai vendo o mundo ampliar e vai conseguir contribuir com o maior número possível de pessoas, né? Nas nossas ações profissionais, pessoais. Então, tá aqui com esse papo maravilhoso. E dá licença, né, gente, com Fernanda Negrão, né? Que eu sou fã desta mulher. Então, para mim é mais do que uma honra, né? Estar aqui. Gratidão imensa, Fernanda. Muito obrigada. Nossa, que alegria. Meus amigos, olha, vamos aproveitar aqui, né, a oportunidade, você falou tanto de praticar, então vamos praticar durante essa semana, aproveitar a rede social para a gente compartilhar aquilo que a gente está fazendo. Então, vou deixar aqui uma liçãozinha de casa, baseada nesse bate-papo de hoje, para que as pessoas reflitam. Quais são as pessoas que te inspiram ou que te inspiraram? Olha aí. E compartilhe conosco, marque lá na rede social, @educadores.sni, né? Se quiser colocar foto, coloque. Se quiser colocar um texto, coloque. Compartilhe conosco, né? Aquilo que te inspira, porque a gente vai fazendo assim uma corrente do bem ali, né? Isso. O que inspira um, inspira o outro, e a gente vai ali compartilhando e se aproximando também e vibrando diferente. Isso. Então, compartilhe conosco o que te inspira, quem te inspira hoje. Isso. Né? E isso é usar a tecnologia exatamente a favor da educação emocional. Né? Olha da lá. Vida, da vida. Então, vamos contar com a colaboração de todos aqui nesse sentido. E você que pensou, nossa, queria que um fulano tivesse assistido aqui hoje e não assistiu porque não estava ocupado, porque às vezes a gente, no decorrer da conversa, vai lembrando de alguém, né? O que você pode fazer? Compartilhar este vídeo que vai ficar disponível aqui no canal do YouTube. Lembra de deixar o seu joinha, de curtir aqui o nosso vídeo para que mais pessoas, vamos, como diz a Dalvaneide, né? Utilizar a favor da vida, todos pela vida. Quanto mais curtidas, mais pessoas dentro do YouTube ficam sabendo dessa atividade. Então, se inscreva no canal, se não tiver inscrito ainda, para saber os novos programas, curta e compartilhe com um amigo, com um familiar que você acha que se identifique com esse conteúdo. Vamos fazendo aqui uma corrente todos pela vida. Gente, muito obrigada por nos acompanhar. Dalvaneide, mais uma vez, muito, muito obrigada. E na próxima quinta-feira, 8h da noite, daremos seguimento dentro do Todos pela Vida com uma nova
um novo viés aqui, um novo bate-papo. Esperamos por vocês. Muito obrigada, Dalvaneide. Obrigada a todos. Queridos pais e educadores, é tempo de um novo sorriso. Aproxima-se o Seminário para Educadores com o tema Educação da Vida, você não está só. Venha se sentir abraçado e renovar as suas energias no tradicional evento que acolhe educadores, pais e todos que desejam se aperfeiçoar nas artes de extrair a latente capacidade infinita de Filho de Deus, de si e dos educandos. São benefícios para a vida inteira, em apenas 2 dias de palestras, práticas, vivências e atividades interativas. E tudo isso num ambiente sagrado, majestoso e encantador da Academia de Treinamento Espiritual. Teremos orientadores experientes na área educacional que aliam suas expertises pedagógicas à prática da educação da vida. Trata-se de um seminário para aprimoramento espiritual que busca obter êxito em reeducar-se para educar com alegria e bons resultados. Seminário para Educadores, Educação da Vida, você não está só. Academia de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Santa Fé, data 17 e 18 de setembro de 2022. Informações pelo WhatsApp 11 5014 2253 e por e-mail seminarioeducadores@sni.org.br. Venha se sentir abraçado numa atmosfera de majestoso encanto que renova as energias, proporciona um novo sorriso e nos aperfeiçoa nas artes de extrair do Filho de Deus a sua latente capacidade infinita. Muito obrigada!